Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Paula, sou brasileira e sou professora de português para falantes de outras línguas. Falantes de outras línguas são brasileiros que moram há muito tempo fora do Brasil, expatriados, e também estrangeiros. Hoje vou dar uma aula sobre direções. Por que eu escolhi esse tema? Porque todos os meus alunos, quando viajam, precisam de perguntar sobre a direção, a localização de algum lugar, né? Então, isso é muito importante para você se comunicar durante as suas viagens para o Brasil ou para Portugal. Vamos começar. Today, I'm going to talk about directions. Let's get started. Direções. Onde é? Onde fica? Essas são as perguntas mais frequentes quando falamos sobre direções ou localizações. Onde é o hospital? Onde fica o hospital? Mas existem outras perguntas também que usamos no dia a dia. Onde é a farmácia? Onde fica a farmácia? Como chegar até a farmácia? Você sabe onde é a farmácia? Tu sabes onde fica a farmácia? Pode dizer-me onde é a farmácia? Essas primeiras frases são mais usadas no Brasil e essas duas últimas são mais usadas em Portugal. Só para lembrar, em Portugal, eles usam mais o tu do que o você, né? O tu ele é mais informal e ele é mais usado em Portugal. No Brasil, tanto faz. Você decide o que usar. Algumas regiões do Brasil usa-se mais o tu, em outras usa-se mais o você. Agora eu vou falar do infinitivo dos verbos mais usados quando falamos de direções. O primeiro é o verbo virar, atravessar, retornar, voltar. Isto aqui é uma rotatória. Rotatória é a palavra que usamos no Brasil. Em Portugal, eles usam a palavra rotunda. Seguir, ir, descer, subir, então, estes são os verbos mais usados quando falamos de direção. Agora, eu vou falar um pouco sobre a conjugação desses verbos no imperativo. O imperativo é o tempo verbal usado para darmos conselhos, instruções, fazermos pedidos e darmos ordens. Quando falamos de localizações e direções, são como instruções, né? A pessoa vai te falar qual é o caminho a seguir. Então, por isso, nós usamos o imperativo quando falamos sobre direções. Em português, nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares são aqueles verbos que têm um padrão de conjugação. São 3 grupos de verbos regulares. Os verbos terminados em AR, ER e IR. E os verbos irregulares
são aqueles que não seguem um padrão de conjugação. Vou te explicar isso um pouco melhor nos exemplos a seguir. In Portuguese, you have three groups of verbs, regular verbs. The verbs that the end in is AR, IR, e ER. These groups follow some pattern of conjugation. Because of this, they call regular verbs. And you have as well the irregular verbs. The irregular verbs, they didn't follow any pattern of conjugation. I explain this better with some examples. O verbo virar, atravessar, passar, retornar, voltar, eles são verbos regulares terminados em AR. E a conjugação desses verbos no imperativo se dá da seguinte forma: verbo virar, vire, vira, viremos, virem. Atravessar, atravesse, atravessa, atravessemos, atravessem. Passar, passe, passa, passemos, passem. Se você observar, esses verbos, você mantém o radical do verbo, né? Então, você tira as duas últimas letras, né? Aqui no caso, o AR, que significa o grupo de conjugação desse verbo, né? E você adiciona, para você é vire, tu, vira, nós viremos, vocês virem. Da mesma forma, você conjuga o verbo atravessar, terminado em AR, mantém o radical do verbo e adiciona as terminações a, emos, em. Atravesse, atravessa, atravessemos, atravessem. E o mesmo se dá com o verbo passar, retornar e voltar. Aqui é importante lembrar que no imperativo, nós não conjugamos o verbo na primeira pessoa. Por quê? Porque, como eu já te disse, o imperativo nós usamos para dar instruções, fazer pedidos, dar ordens, né? E você não dá uma instrução para você mesmo, né? Então, por isso, nós não usamos a primeira pessoa no imperativo, a primeira pessoa do singular no imperativo. This is the conjugation of the verbs that the end is AR. When you conjugate this group of verbs, you keep the stem of the verb and you add e, a, emos, em. You can see that for all of these verbs, it's the same pattern of conjugation. Because of this, you call them regular verbs. Agora eu vou te dar alguns exemplos. I will give you some examples. Vire à direita. Vire à esquerda. Atravesse a rua. Atravesse na faixa de pedestre. No Brasil, nós usamos a palavra faixa de pedestre, mas em Portugal, eles usam a palavra passadeira. Atravesse na faixa de pedestre ou atravesse na passadeira, em Portugal. Agora, vou falar dos verbos regulares terminados em ER e IR no imperativo. Então, você mantém
o radical do verbo, né? Então, você retira o ER e você adiciona a, amos, ão. Então, descer, desça, desce, desçamos, desçam. Aqui você vai ver que o tu, né, ele é um pouco diferente, porque aqui o tu, ele é conjugado no imperativo afirmativo como o presente sem o S no final. Mas, para as outras pessoas, você, nós, vocês, você vê que ele segue um padrão, né? Você mantém o radical do verbo e adiciona a, amos, ão. Então, here is the irregular verbs, the endings er and ir in the imperative form. You keep the stem of the verb and then you add a, amos, ão. For tu doesn't follow this pattern because for tu in the imperative affirmative you use as the present tense without s. Então, this is the pattern to conjugate these verbs in the imperative form. Agora eu vou te dar alguns exemplos. I will give you some examples. Desça as escadas. Suba as escadas. As I told you before, you have some irregular verbs. The irregular verbs is the verbs that doesn't follow any pattern of conjugation. Here you have the verbs seguir and ir. If you see, they don't follow any pattern. They don't keep the stem of the verb. They totally change when you conjugate them. Siga, segue, sigamos, sigam. Vá, vai, vamos, vão. This is the conjugation of these verbs in the imperative form. Então, aqui está a conjugação dos verbos irregulares, seguir e ir, né? São irregulares porque não seguem um padrão de conjugação na forma imperativa. Siga, segue, sigamos, sigam, vá, vai, vamos, vão. De novo, vou te dar alguns exemplos. Siga em frente. Vá até a rua Pedro Álvares Cabral. Agora vamos usar algumas perguntas e respostas, né? Sobre direções. Onde é o cinema? Onde é o cinema? É ao lado da farmácia. Desculpe, quando eu transferi aqui para o OBS, os slides sofreram alguma alteração, mas tudo bem, vocês conseguem entender, né? Então, onde é o cinema? É ao lado da farmácia. Onde é a escola? É na esquina da Avenida Brasil e da Rua dos Inconfidentes, perto do supermercado. Como vou até o shopping center? Shopping center é a palavra usada no Brasil e centro comercial é a palavra usada em Portugal. Ah, o shopping é ao lado do banco. É ao lado do banco. Onde é o cinema? É ao lado da farmácia. Onde é a escola? É na esquina da Avenida Brasil e Rua dos Inconfidentes, perto do supermercado. Como vou até o shopping center? Como vou até o centro comercial, em Portugal, né? É ao lado do banco.
Onde é a estação de metrô? É do lado oposto ao supermercado. Estação de metrô, supermercado. Então, onde é a estação de metrô? É do lado oposto ao supermercado. Onde é o banco? É perto do shopping center. Onde é a escola? É à direita do parque, é à esquerda do supermercado. Onde é a estação de metrô? É do lado oposto ao supermercado. Onde é o banco? É perto do shopping center. Onde é a escola? É à direita, é à esquerda. Agora alguns pequenos diálogos. Com licença, tem um banco perto daqui? Você está aqui. Sim. Siga em frente até a segunda rua. Vire à esquerda. Passe o cinema. O banco fica ao lado do shopping center, na esquina. Com licença, tem um banco perto daqui? Sim. Siga em frente até a segunda rua. Vire à esquerda. Então, passe pelo cinema. O banco fica ao lado do shopping center, na esquina. Outro pequeno diálogo. Mas agora você está aqui. Com licença, como vou para o cinema? Siga em frente. Em seguida, pegue a primeira à direita na rua Alvarenga. Passe a farmácia. O cinema fica à direita, em frente ao shopping center. É longe? Não, é cerca de 10 minutos de distância. Com licença, como vou para o cinema? Siga em frente. Em seguida, pegue a primeira à direita na rua Alvarenga. Passe pela farmácia. O cinema fica à direita, em frente ao shopping center. É longe? Não, é cerca de 10 minutos de distância. Mais um. Onde é a estação de metrô? Estação de metrô. É em frente à escola. É ao lado do bar. É em frente à igreja. É na Rua dos Inconfidentes, número 30. É perto do parque. Onde é a estação de metrô? É em frente à escola. É ao lado do bar. É em frente à igreja. É na Rua dos Inconfidentes, número 30. É perto do parque. Como chego à estação de comboio? Estação de comboio é a palavra usada em Portugal, né? E a estação de trem é a palavra usada no Brasil. Aí você pode estar se perguntando, Ana Paula, quando eu uso ao e quando eu uso a? Vou te responder agora. Em português, nós temos palavras femininas e palavras masculinas. Na maioria das vezes, as palavras femininas terminam com a. Por exemplo, a escola, a farmácia. Mas temos algumas exceções, como a estação de metrô. E
As palavras masculinas, né, do gênero masculino, elas são, na maioria das vezes, terminadas em O ou com uma consoante. Então, é o banco, deixa eu ver aqui uma palavra. O centro, o consulado, né? Então, por isso aqui você usa conchego ao consulado, porque consulado é uma palavra masculina, e a estação de comboio, porque estação, apesar de terminar em O, ela é uma palavra feminina. Então, a estação, a paragem de autocarro, mas é o ponto de ônibus, o aeroporto, o centro, o hotel, o consulado. Então, ao é uma contração da preposição a com o artigo o, que indica que a palavra é masculina. E o a também é uma contração, né, de o a da preposição e o a da que é um artigo que vem antes da palavra feminina. Como chego à estação de comboio? Como chego à estação de trem? Como chego à paragem de autocarro? Paragem de autocarro é a palavra que é usada em Portugal. Como chego ao ponto de ônibus? Né? Ponto de ônibus nós usamos no Brasil. Como chego ao aeroporto? Como chego ao centro? Como chego ao hotel? Como chego ao consulado brasileiro? Como chego ao consulado português? Né? Então, você poderia perguntar: onde é a estação de comboio? Onde fica a paragem de autocarro? Como chego ao aeroporto? Você sabe onde é o aeroporto? Você pode me dizer onde fica o hotel? O consulado brasileiro é perto daqui? Onde é o consulado português? Então, são várias formas de fazermos a mesma pergunta. Você pode me dizer onde é o museu? É na Avenida Brasil. É na esquina da Avenida Brasil e da Rua Alvarenga. É ao lado do banco. É em frente ao parque. Eu não sei onde é. Você pode me dizer onde é o museu? É na Avenida Brasil. É na esquina da Avenida Brasil e da Rua Alvarenga. É ao lado do banco. É em frente ao parque. Eu não sei onde é. Como vocabulário, nós temos a palavra semáforo ou sinal. No Brasil, nós usamos as duas palavras, tanto semáforo como sinal. Depende da região em que você está. Atravesse a rua sempre na faixa de pedestre e espere o sinal ficar verde. Então, aqui é um conselho, né? Usamos atravesse, espere. Esses dois verbos também eles estão no infinitivo. No imperativo, né? O infinitivo é o verbo atravessar e o infinitivo aqui é o verbo esperar. Então, por isso, temos o imperativo, é um conselho.
Atravesse a rua sempre na faixa de pedestre e espere o sinal ficar verde. Aqui agora vamos só recapitular, né? Algumas frases que nós aprendemos hoje. Aquelas frases mais importantes, as frases mais usadas, né? Quando falamos sobre direções. Vire à direita. Vire à esquerda. Siga em frente. Vá até a Avenida Brasil. Onde é o cinema? É ao lado da farmácia. Você está aqui. Tem um banco perto daqui? Como vou até o shopping center? É longe? Onde é? Onde fica? Né? E como respostas do onde é, onde fica, é à esquerda, fica à direita, é na esquina, é ao lado do shopping, é perto, é longe. Então, o verbo ficar ou o verbo ser, aqui, né? Eles são sinônimos. Quando nós falamos de direções, você pode tanto usar o verbo ser quanto o verbo ficar. Então, por hoje é isto, né? Eu espero que tenham gostado dessa aula. Se gostaram, me sigam no YouTube e Instagram, né? Sigam Portuguese Station e deixe ali seus comentários, suas sugestões, compartilhe esse vídeo com um amigo e espero te ver na próxima aula. Até breve. Tchau!